Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O cara afirma: correto. Apontando com o dedo, ele declara: esse é 1/1000º do meu poder total. Subitamente, vários círculos de energia avançam em direção ao prota. Ele observa pensativo. Não há nada de energia genuína ou energia gang nesse anel de energia. Mas ainda assim são tão poderosos? Será que algo tão formidável representa apenas 1/1000º do seu poder? O prota reflete por um momento. Não importa. Vou começar usando o poder das estrelas. Ele então utiliza a técnica Brilho das Estrelas Gêmeas, lançando esferas de energia estelar que são facilmente despedaçadas pelos anéis. Frustrado, o prota range os dentes pensando: parece que terei que recorrer ao poder das escamas do dragão. Ele se prepara, concentrando energia no punho, e exclama: ativação total das escamas do dragão. Com um soco poderoso, ele atinge o anel de energia, gerando uma enorme explosão. O prota é lançado para longe, refletindo enquanto voa. Essa onda de choque foi direcionada apenas a mim, não afetou nada ao redor. Ele é arremessado, destruindo vários prédios em sua trajetória. Após ser lançado, o prota corta várias árvores em seu caminho e finalmente para, pensativo. Estou a centenas de milhas de distância. É assustador. Isso era realmente apenas 1/1000º do seu poder? Se ele usasse todo o seu poder, a destruição deste mundo seria insignificante para ele. Observando a destruição ao seu redor, o prota reflete. Ele controlou o ataque de tal forma que a força foi distribuída uniformemente pelo meu corpo. Se não fosse por isso, mesmo com meu corpo da camada Shan, eu teria morrido. Por que alguém tão poderoso apareceu aqui? Porque ele está levando Luoyang consigo. Determinado, o prota diz para si mesmo: bom, vamos voltar e perguntar a ele. Nesse momento, o gordo observa a cena visivelmente assustado. O homem poderoso, com a mão no queixo, comenta: oh céus, parece que acidentalmente exagerei um pouco. Aquilo provavelmente foi 3/1000º do meu poder total. É realmente difícil limitar meu poder a uma quantidade tão pequena. O gordo, atônito, pensa: que tipo de monstro ele é? Olhando para o gordo, o homem diz: você parece nervoso. Tentando se acalmar, o gordo responde: não, estou bem. O homem sorri e diz: que bom, estava preocupado. Como alguém tão sensível quanto eu poderia deixar outra pessoa nervosa? Mas veja só, eu acidentalmente o lancei longe demais. Quanto tempo será que ele vai demorar para voltar? Então, utilizando um poder misterioso em sua mão, ele ordena: volte. Instantaneamente, o prota é puxado de volta para o local. O prota, impulsionado por uma urgência intensa, acelera e rapidamente se posiciona diante do homem poderoso. Luoyang, você sentiu o meu poder? Pergunta o homem. O prota, um tanto atônito, confirma: de fato, eu senti. Satisfeito, o homem declara: ótimo, então vou levar Luoyang comigo. Espere, interrompe o prota. O homem poderoso olha para ele, curioso. O que mais você quer? Você sabe que não pode me impedir, ele diz. Com uma mistura de determinação e desespero, o prota explica: faz muito tempo que estou separado de Luoyang. Você poderia desfazer o selo dela e me permitir um momento com ela? Ajoelhando-se, ele implora: eu te peço. O homem pondera por um momento e então concede: tudo bem, você tem 5 minutos. Ele toca em Luoyang, desfazendo o selo com um gesto simples. O gordo observa, impressionado. Incrível, selar alguém por todos os 6 sentidos é um processo complicado, e desfazê-lo também. O outro gordo acrescenta: levaria meses para desfazer um selo assim. E ele fez isso num instante. Quando o selo é desfeito, Luoyang abre os olhos confusa. Onde estou? Ela murmura, olhando ao redor. Ao ver o prota, seus olhos se iluminam. Irmão mais velho. Ela corre para ele e o abraça, reencontrando um pedaço de seu passado e de sua conexão perdida. A irmã do prota o abraça, radiante de alegria, e exclama: irmão,
Finalmente nos reencontramos. Ele retribui o abraço com um sorriso aliviado. Sim, eu não imaginava que levaria apenas 2 anos para estarmos juntos novamente, depois daquela época na seita King Yun. Ela, olhando nos olhos dele, pergunta ansiosa. Oh, certo, irmão. Onde está o Kuishi? Uma sombra de dúvida cruza seu rosto enquanto pensa. Por que meu irmão mais velho está aqui? Ele fez algum tipo de acordo com Kuishi? O prota sorri, tranquilizando-a. Não se preocupe, eu o derrotei. Ela arregala os olhos, incrédula. Como isso é possível? Kuishi era a pessoa mais forte do domínio médio. Ele toca gentilmente o rosto dela, afirmando com seriedade. É verdade. Eu nunca mentiria para você. Kuishi está morto. Fui eu quem o venceu. Aliviada, ela questiona. Isso é maravilhoso. Então, você pode me tirar daqui? O prota hesita, dizendo, ainda não. Confusa, ela insiste. Por quê? Nesse momento, ele se vira para um homem ao lado e pede educadamente. Você pode nos dar um momento? Gostaria de conversar com ela em particular. O homem assente, misterioso. Claro, o tempo não são apenas números para mim. Do lado de fora, o prota agradece. Obrigado, vamos dar uma caminhada. Ela concorda, ainda preocupada, e o questiona. Irmão, por que você não pode me levar com você agora? Agradecendo ao homem, o prota se volta para sua irmã, Yaner, e sugere com um sorriso. Vamos dar um passeio, Yaner. Ela concorda. Tudo bem, e juntos adentram a floresta. Já envolvida pelo verde ao redor, ela pergunta, com um misto de preocupação e esperança. Irmão, por que você não pode me levar com você? O prota, com um olhar pensativo, devolve a pergunta. Por que aquele homem está levando você com ele? Ela responde rapidamente, a voz carregada de ansiedade. Eu não quero ir com ele. Já faz tanto tempo. Eu só quero estar com você agora. Por que ele me quer? Ele suspira. Ele não disse, mas é incrivelmente forte. Muito mais que eu. Ela, assustada, questiona. Mais forte que o Kuishi? O prota confirma. Sim, muito mais. Yaner fica visivelmente abismada. Então podemos fugir, não é? Ele nos deixou sair. Fugir é impossível, interrompe o prota. Não há para onde ir. Esse homem, ele não parece ser do domínio médio. Talvez seja dos reinos superiores. Os seres de lá enfrentam muitas dificuldades aqui, mas ele não foi rejeitado por este mundo. Isso significa que o mundo inteiro pode temê-lo. Ele nos encontraria facilmente. Yaner baixa a cabeça. Entendo. O prota, tentando mudar o clima, revela com um sorriso. Ah, sim, eu já tinha te visto antes. Foi no concurso de artes marciais na cidade do Oráculo. Você estava lá, mas com os sentidos selados. Ela levanta a cabeça surpresa e empolgada. Você estava no concurso? Que incrível! Ele sorri. Quer ouvir sobre o que passei nos últimos 2 anos? E ela, ansiosa, responde, sim, claro. Nos últimos 2 anos, passei por muitas coisas. Começa o prota, com um olhar distante nos olhos. Após nos separarmos na seita King Yun, entrei na estrada do desafio e encontrei a mestre disfarçada do Templo das Nuvens. Desde então, muita coisa aconteceu. Ele sorri, lembrando-se das aventuras, e sua irmã, Yaner, ri junto, compartilhando a leveza do momento. Ele continua mais sério. Sobre o motivo de você estar sendo levada, só posso imaginar que tem a ver com o meu destino. Talvez você seja uma espécie de guia, mas isso é tudo que sei. Ainda preciso treinar mais para ser forte o suficiente para te trazer de volta. Yaner olha para ele, os olhos cheios de admiração e culpa. Me desculpe, irmão. Só agora percebo o quanto você lutou por mim. Ele coloca a mão na cabeça dela carinhosamente. Relaxe. Na verdade, sou eu quem deveria se desculpar. Ainda não sou forte o suficiente. Mas quando eu for, nada, nem aquele homem ou mesmo os céus, impedirá que eu te proteja. Ninguém pode te tirar de mim. Ela sorri, cheia de fé. Sim, eu acredito em você. Esse dia com certeza chegará. Virando-se para o homem misterioso,
O prota afirma com determinação: eu vou deixar você levá-la, mas não pense em fugir se algo acontecer com ela. O homem responde com um sorriso enigmático: relaxe, estou ansioso para treinarmos juntos. Alcyong intervém: senhor, poderia remover o selo da minha amada? Sem problema, responde o homem, e após realizar o feito, declara: pronto, está feito. O prota, aproveitando a oportunidade, pergunta: ah, tenho mais uma coisa. A pessoa que amo foi atingida pelo vento do submundo. O homem pondera: vento do submundo? Poderia desfazê-lo, mas não o farei. Não posso interferir demais no seu destino. Já estou quebrando as regras. Você terá que lidar com isso sozinho. O prota fica pensativo, processando as palavras. Yaner, tentando animá-lo, dá um beijo em sua bochecha e diz, rindo: vou cuidar de mim mesma, então faça o seu melhor também. O homem se despede com um aceno. Trabalhe duro, garoto. Não me decepcione. E então, desaparece. Na cidade do Oráculo, um episódio da Aliança Comercial Mundial se desenrola. O prota adentra a cena e é recebido pelo gordo. Luo Zhen, você está aqui, diz ele. O acordo com a seita Tianxie finalmente acabou. E você disse adeus à sua irmã. Então, como vamos lidar com os guerreiros do Mar Divino do reino de Daiyu? Pensar numa solução está me dando dor de cabeça. O prota responde com confiança: Presidente Xi, existe um jeito de lidar com isso. Você tem conexões em todos os domínios intermediários. Por favor, ajude-me a ficar de olho em quem pode salvar Yuji. O gordo, surpreso, questiona: você disse que tem uma maneira? Ao que o protagonista assegura: sim. O gordo fica pensativo, ponderando se Luo Zhen estaria ocultando sua verdadeira força e se poderia realmente enfrentar um guerreiro do Mar Divino. Ele conclui que não, pois, caso contrário, Luo Zhen não teria permitido que Ning Yuji sofresse os ventos da morte. No entanto, a confiança do protagonista o deixa intrigado. Certo, diz o gordo. Já que você nunca nos decepcionou, vamos unir forças para salvar a Mestre Ning. Vou mobilizar todas as conexões da Aliança Comercial Mundial para encontrar alguém que possa tratá-la. O prota agradece. Sim, por favor, faça isso. Em seguida, a cena muda para um indivíduo exclamando, através de um quadro de informações: atenção, todos! Aqueles que puderem salvar a Mestra Ning receberão uma relíquia de nível inferior e uma pedra de energia genuína de alto grau. As pessoas começam a comentar sobre a generosa recompensa. Uma delas menciona: essa recompensa é incrível. Esses 2 itens valem mais do que todos os tesouros da maioria das seitas de 3º grau. Minha família possui uma receita ancestral que pode reviver os mortos e aumentar a longevidade. Outro interrompe: esqueça. Olhe quantas pessoas estão tentando exibir suas receitas. Mas a Aliança Comercial Mundial sabe o que faz e pode facilmente identificar as falsificações. Um homem se apresenta a um dos avaliadores dizendo: esta é a pílula imortal da minha família, capaz de reviver os mortos. O avaliador responde com desdém: esqueça, seu mentiroso. Até eu posso ver que é de baixa qualidade. Um homem visivelmente debilitado se esforça para entrar no meio da multidão, buscando ver as informações sobre o desafio proposto. 15 dias depois, a cena muda para o protagonista cuidando de Ning. Eles são interrompidos por uma visita. Luo Zeng, o Templo das Nuvens não pode ficar sem líder, diz o visitante. Os mais velhos sugerem que você assuma temporariamente a posição de mestre. O prota responde hesitante: eu não sou adequado para isso, já que meu foco está em cuidar dela. Você seria mais apropriado para administrar o Templo das Nuvens. De repente, são interrompidos por uma exclamação vinda do lado de fora. Peguem ele! O visitante comenta: eu posso assumir essa responsabilidade, entretanto. Curioso, o prota vai averiguar. O que aconteceu? Um dos guardas explica: um mendigo invadiu o templo interno, alegando ter um tesouro para mostrar. Já o capturamos. O prota intrigado pergunta: um tesouro? E segue o guarda. É revelado o homem debilitado, que levanta as mãos e diz:
Estou aqui apenas para entregar um tesouro ao mestre. Como o comerciante que avaliava os tesouros não conseguiu identificar o que era, vim até aqui. O guarda cético responde: Um tesouro? Você? Que piada! Tirem-no daqui! O homem, porém, insiste erguendo uma pérola. Não estou mentindo. Esta jade antiga foi deixada pelos meus ancestrais. Ela pode rejuvenescer e restaurar algumas energias vitais. Ouvi dizer que a mestra do Templo das Nuvens teve suas energias vitais esgotadas. Esta jade funcionará. O guarda, ainda irritado, ordena: Com essa pedra, vá embora. O protagonista, no entanto, intervém: Esperem. Observando a jade, ele pensa na possibilidade de haver energia vital escondida nela. Decidido, diz ao homem: Traga sua jade e siga-me. Dentro do quarto onde Ning repousa, o prota, ansioso por ajudá-la, pergunta ao homem debilitado como utilizar a jade. O homem explica: De acordo com o que meus ancestrais disseram, você precisa esmagá-la. As energias vitais internas fluirão para fora. Compreendendo, o prota aperta a jade, causando uma rachadura pela qual um líquido verde começa a escorrer em direção a Ning. Isso é energia vital, ele observa. Após Ning absorver o líquido, seu semblante muda, indicando uma melhora. Está funcionando, celebra o protagonista. Virando-se para o homem, ele pergunta: Quantas dessas você tem? Dê todas para mim. O homem, hesitante, responde que tem mais. O prota então promete: Se você tiver mais, vou permitir que você se junte ao Templo das Nuvens. Grato, o homem revela que possui mais 7 jades. Após o prota colocar as 7 jades para uso, Ning começa a absorver as energias vitais, mas ele percebe, nervoso, que ainda não é suficiente. Ele então ordena a um dos guardas: Dê a ele 1000 pedras de energia genuína de alto grau e registre-o como membro do Templo das Nuvens. Quanto à relíquia de nível inferior, ele ainda não pode empunhá-la. Vamos esperar até que atinja um nível adequado. O guarda confirma a ordem. O homem, agora identificado como moribundo, agradece profundamente. O prota, curioso sobre a origem das jades, pergunta de onde vieram. O homem, um tanto assustado, conta que seus ancestrais são da família Li de Mokshi e que há 700 anos salvaram alguém do reino dos 4 deuses. Ele suspeita que as jades possam ter sido deixadas por essa pessoa. O protagonista, intrigado, pondera: Isso é do país dos deuses? O prota, com um ar meio sombrio, pensa: Já que esses velhos jades vieram dos países dos deuses, preciso pensar em uma maneira de conseguir mais. Com um aceno, ele diz: Você pode sair. O homem agradece: Obrigado, senhor. Um dos homens mais corpulentos se aproxima e diz: Luo Zheng, você finalmente chegou. Ouvi dos guardas que você está recebendo pedras de energia genuína de alto grau. Encontrou uma cura? O prota responde: Ponderado. Mais ou menos. Um mendigo chamado Li Hetai me deu alguns velhos jades com energias digitais. Embora possam melhorar a condição, a quantidade que ele me deu não foi suficiente. Ele me disse que eles podem ser encontrados nos países dos deuses. Intrigado, o homem pergunta: Então você está planejando ir até lá? Correto, afirma o prota. Vou procurar por eles assim que tiver resolvido tudo aqui. Outro homem comenta com uma ponta de sarcasmo: Resolver tudo, isso parece fácil. E que exibição, acrescenta outro. Enquanto isso, um outro homem corpulento se levanta e pergunta: Luo Zheng, qual é o seu plano? Pode nos contar? Sim, estamos curiosos também, intercede o outro. Não me diga que você é forte o suficiente para enfrentar alguém do reino do mar divino. O prota sorri e responde: Simples. Embora eu não tenha habilidades para lidar com já que o reino da Daiyu está enviando guerreiros do reino do mar divino, então enviaremos alguns dos nossos contra eles. Surpreso, alguém exclama: O quê? Isso é uma piada? O prota fala sério: Estou falando sério. O homem corpulento questiona: Mas se você pode obter ajuda de alguém desse calibre, por que eles não ajudaram durante a batalha de Kuishi? O prota, com o semblante tenso e cerrando os dentes, aperta o punho.
Determinado, ele diz: porque eu tinha que matar Kuishi com minhas próprias mãos. O homem corpulento, curioso, pergunta: nesse caso, onde está o guerreiro do reino do mar divino que você mencionou? Estendendo a mão, o prota responde com calma: não se preocupe, mestre Shi. Eu só preciso de 7 dias. Depois de uma semana darei a resposta. Por favor, tenha paciência. O homem corpulento fica pensativo por um momento, mas acaba concordando. Certo, eu acredito em você. A cena muda para o prota em outro local. Comandando, ele diz: Shun, saia. E ela se materializa ao lado dele. Shun, ciente da situação, informa: eu sei o que você quer fazer. Antes de sair, Liu Yu ligou um talismã de comunicação à minha estátua. Você só precisa queimá-lo, e eu o informarei sobre isso. Entendido, concorda o prota. Shun então chama: Liu Yu, você pode me ouvir? A narrativa se desloca para a terra do Deus do Mar, um lugar sagrado conhecido como Terra das Penas do Céu. A estátua de Shun começa a brilhar intensamente. Ajoelhada, Liu Yu responde com reverência: Sua Majestade, preciso da sua ajuda, solicita Shun. Como quiser, eu estarei aí em um instante, oferece Liu Yu prontamente. Mas Shun interrompe. Não é isso que quero dizer. O que acontecerá com os demônios da noite e os homens se vocês saírem? Você não precisa vir pessoalmente. Apenas mande a terra sagrada do coração púrpura e as penas do céu enviarem alguns guerreiros do reino do mar divino. Você ficará responsável por manter as terras seguras. Ela exclama com determinação: entendido, e se vira para os demais. Com uma voz firme pergunta: bem, então, quem deseja passar por aquela matriz de teletransporte e servir a sua majestade? Imediatamente, um coro de vozes se levanta em resposta, com vários guerreiros exclamando entusiasmados: Eu! Conte comigo! A cena muda para mostrar um homem em particular. Ele fala com seriedade. Luo Zhen deseja alguns guerreiros do Mar Divino para ajudá-lo no domínio médio? Entendido. Em seguida, a narrativa nos leva até um grupo de pessoas reunidas perto de uma matriz. Eles se aproximam da matriz e são teleportados. Chegando em um novo local, um dos homens olha ao redor com interesse e diz: então este é o domínio médio, o local de nascimento de Luo Zheng. Outro acrescenta, com uma expressão resoluta: tudo bem, vamos indo. E assim, eles partem. Um homem chega apressado e com voz trêmula exclama: Mestre, algo terrível está acontecendo. O mestre, surpreso, vira-se e responde calmamente: por que tanto pânico? Respire fundo e me conte o que aconteceu. Apontando para fora, o homem diz ainda ofegante: lá fora, há muitos artistas marciais incrivelmente poderosos. O mestre pede mais detalhes. Fale devagar. Em que nível eles estão? Ao sair para verificar, o mestre olha ao redor e fica chocado. Meu Deus, ele murmura. Centenas do reino do limbo, e alguns até do mar divino, que são ainda mais poderosos. Eles definitivamente não são do domínio intermediário. Eu sabia que o reino dos 4 deuses atacaria, mas não tão rápido. O domínio do meio pode estar em perigo. Nesse momento, o líder do grupo inimigo, olhando para baixo, chama um dos seus e pergunta: onde fica a cidade do oráculo? O homem, apontando, responde automaticamente: a sudoeste daqui. Mas logo após cobre a boca, pensando consigo mesmo: droga, por que revelei ao inimigo a localização da cidade do oráculo? O líder agradece e, como sinal de gratidão, entrega uma espada ao homem. Bem, até nos encontrarmos novamente, diz ele, partindo. O homem, segurando a espada, de repente se dá conta de algo surpreendente. Com os olhos arregalados, ele grita: uma relíquia! No dia seguinte, na cidade do oráculo, os guerreiros avançam impetuosamente. Um guarda observa a cena e murmura: droga, são as poderosas artes marciais dos países dos deuses. Os membros da Aliança do Comércio Mundial, alarmados, exclamam: o quê? Eles chegaram tão cedo? Como vamos lidar com isso desta vez? De repente, um homem corpulento surge, olhando para o céu cheio de figuras imponentes.
Ele pensa consigo mesmo. 9 do reino do mar divino e 100 do reino do limbo. É tarde demais para esperar pelos reforços de Luo Zheng. O líder do grupo desce do céu e pergunta educadamente: "Com licença, onde está Luo Zheng?" O gordo, surpreso, responde: "Luo Zheng?" Ele pensa rapidamente. Ainda precisamos protegê-lo. Ele não pode fugir da cidade e nós também não podemos defendê-lo sozinhos. Neste momento, o prota chega, radiante e sorridente. "Oh, vocês estão aqui?" Ele cumprimenta o grupo. Depois que nos separamos, achei que levaria um tempo para nos reencontrarmos. Não esperava precisar da ajuda de vocês tão cedo. Estou realmente envergonhado por isso. O líder do grupo responde modestamente: "Você está exagerando. O ambiente que você criou para nós, humanos, beneficiará muitas gerações. Essa pequena questão não é nada comparada a isso." De repente, Shun se materializa. Os demônios da noite se curvam reverentemente, dizendo: "Sua Majestade." Os habitantes do domínio médio observam, incrédulos. Shun ordena: "Levantem-se." O homem corpulento olha para a cena boquiaberto pensando: "Céus, esse é o espírito da espada de Luo Zheng? Por que eles estão se ajoelhando diante dele como se fosse um monarca?" Ele pergunta confuso: "Luo Zheng, esses são seus reforços? O que está acontecendo aqui?" O prota se vira e responde tranquilamente: "Não se preocupe, presidente Shi. Esses são amigos que fiz nos últimos 2 anos." O homem corpulento, ainda incrédulo, pensa: "Amigos? Que tipo de influência Luo Zheng tem para atrair tais aliados?" Então ele exclama entusiasticamente: "Já que vocês são todos amigos de Luo Zheng, nós, da Aliança Comercial Mundial, teremos o prazer de hospedá-los. Por favor, entrem. Vocês vieram de longe, permitam-nos oferecer nossa hospitalidade." A cena muda para um banquete suntuoso, com um grande número de convidados aproveitando as iguarias. Um homem animado incentiva: "Sirvam mais, por favor." Uma demônio da noite, saboreando a comida, comenta: "Isso é delicioso. Não temos nada tão requintado em nossa terra." O homem percebe algo no semblante do prota e pergunta: "O que está te preocupando?" O prota responde: "Sim, há algo em que preciso da sua ajuda, irmão sênior." Ele leva o homem para ver Ning. O homem examina o pulso dela e confirma: "Você está certo. Esta mulher não está gravemente doente, mas suas energias vitais estão esgotadas. Para curá-la, é necessário encontrar algo que possa reabastecer essa energia." "Existe algo assim na terra do deus do mar?" pergunta o prota. O homem responde: "Nunca vi algo assim. E não posso garantir que haja na caverna Xuaming. Se encontrarmos algo durante a exploração, pediremos que enviem para cá." O prota, balançando a cabeça, diz: "Não há necessidade. É muito perigoso para você. Não precisa se arriscar por minha causa. Acho que não posso esperar tanto tempo." Pensativo, o prota considera: "Parece que terei que ir ao país dos 4 deuses para buscar pistas desse velho jade." 10 dias depois, um grupo de guerreiros voa pelo céu. O jovem que anteriormente havia confrontado o prota exclama: "Vamos rápido! O reino do norte não está muito à frente. Vamos lá." Um homem ao lado do garoto diz: "Eu tracei a direção geral para a cidade do oráculo, usando o mapa que Kuishi me deu. Só não tenho certeza se aquele garoto ainda está lá." Então ele questiona: que segredo o garoto está escondendo para deixá-lo tão animado? O jovem, rindo, responde: "Que segredo? Estou apenas cumprindo um pedido do santo." O ancião intervém: "Você pode enganar o santo, mas não a mim. Somos amigos há tanto tempo e você ainda esconde algo." "Tudo bem, vou compartilhar o segredo com você e convidá-lo a vir comigo. Só posso dizer que está relacionado ao clã do dragão." O homem reage surpreso: "Clã do dragão? O segredo do clã do dragão é um dos mais bem guardados nos 4 países dos deuses. Eles foram nossos inimigos desde tempos antigos e iniciaram uma grande guerra com os 7 países. Eventualmente, os verdadeiros dragões apareceram, ajudando-os a destruir 3 países. Só nos tempos modernos conseguimos vencê-los. Eles se tornaram história e lendas, mas deixaram tesouros e ruínas."
Muitos artistas marciais se beneficiaram disso. Como isso estaria relacionado a ele? Wu Xin, pare de brincar comigo. O jovem afirma: não estou brincando. Você vai entender quando capturarmos aquele garoto e investigarmos sua alma. O ancião pondera: se ele tem o segredo do clã, não será fácil. Será que ele trouxe reforços? O jovem ri e diz: ele é habilidoso e já matou um artista marcial do Reino do Limbo. Mesmo estando em desastre virtual, não é páreo para nós dois. O ancião, intrigado, comenta: oh, ele matou alguém do Reino do Limbo mesmo sendo um desastre virtual? Agora estou muito interessado. A cena muda para a cidade do oráculo, onde o garoto ri e diz: estamos aqui, deixe-me chamá-lo. Ele exclama alto: Luozheng, Luozheng, mostre-se, mostre-se. As pessoas na cidade cobrem os ouvidos, alarmadas com o barulho, e começam a correr exclamando: que som é esse? Corram! O velho rindo comenta: ele está se escondendo ali? Os artistas marciais do Reino do Norte não são apenas fracos, mas também covardes. Mas, de repente, o prota aparece diante deles e pensa: eles finalmente chegaram. Ao ver o prota, o garoto diz: você se mostra sabendo que não pode escapar, hein? Bom, assim não preciso te despedaçar para arrancar os segredos da sua cabeça. O prota responde: despedaçar? Mestre Wu Xi, não pretendo morrer ainda. O velho retruca: que piada! Você acha que pode escolher quando morrer? O prota afirma confiante: claro, depende de mim. Você acha que depende de você? O velho responde: claro, porque sua vida já está em nossas mãos. Você é insignificante como uma formiga. O prota então muda o foco da conversa. Bem, não estou aqui para discutir isso com vocês. Tenho uma pergunta. Esticando uma peça de jade, ele pergunta: o que é essa jade? Onde posso encontrá-la? Sobrou alguma coisa nos 4 países dos deuses? O velho, com os braços cruzados, questiona: por que ele tem isso? O garoto, estendendo a mão, diz: não faço ideia de onde você tirou isso, mas não preciso te contar. Não é um grande segredo, mas não faz sentido revelá-lo a alguém que vai morrer em breve. O prota, sorrindo, retruca: não, isso é muito importante, porque vou poupar aqueles que me responderem primeiro. Eles ficam pensativos. O garoto, irritado, pede: me desculpe, você pode repetir isso? O prota responde: direi apenas mais uma vez. Com um sorriso ele afirma: vou poupar a primeira pessoa que me contar os segredos desta jade. Os que estão atrás também podem responder. O garoto diz: perder tempo com você é um erro. Xinjiang, o buscador de alma da estrela do céu, será perfeito para arrancar seus segredos. Eu o capturo e você vasculha a cabeça dele. O prota, visivelmente irritado, comenta: ninguém está respondendo. Que pena. Parece que vocês não estão preocupados com suas vidas. Bem, então, vocês podem aparecer agora. De repente, várias pessoas surgem ao redor deles, surpreendendo os dois. O amigo do prota diz: então eles são os únicos. Deixe o resto conosco. A demônio da noite revela: para impedir que escapem, usamos o tesouro especial dos demônios da noite, a árvore de jade, para esconder nossa presença. O prota sorri e Guli, surpreso, questiona: o quê? O prota, levantando a jade, pergunta pela última vez: de onde veio esta jade? Após a pergunta do prota, os caras olharam em volta e um deles, erguendo a mão, diz: eu sei, é uma pedra da vida. Foi escavada do reino secreto do Imperador das Plumas. O prota, surpreso, questiona: reino secreto do Imperador das Plumas? Isso fica em algum lugar no reino dos 4 deuses? O homem assente e explica: exatamente, está no centro dos 4 países dos deuses, no meio do mar das plumas celestiais. Intrigado, o prota repete: reino secreto do Imperador das Plumas, mar das plumas celestiais? Nesse momento, um garoto interrompeu, exclamando: seu traidor, você acha que ele vai te deixar ir só porque você falou com ele? Com um sorriso, o prota responde: ele respondeu à minha pergunta. Então, eu definitivamente vou poupá-lo. Podem ir todos, só poupem aquele homem. Outro homem frustrado diz:
Droga, eu deveria ter falado. O velho, impaciente, grita: Putão, rápido, libere seu campo para escaparmos. O jovem concordou e, aproximando-se do prota, gritou: Morra, Luo Zhen. Pensando consigo mesmo, reflete: podemos ter uma chance se pegarmos Luo Zhen como refém. Mas o prota sorri, e o amigo dele da Terra do Coração Roxo aparece de repente, interpondo-se. O garoto, assustado, exclama, enquanto o homem diz: Eu sou seu adversário. Como você ousa atacar um júnior? Enfurecido, o garoto começa a ativar um poder, unindo as palmas das mãos, exclamando: Campo de confusão! O garoto criou um campo roxo ao redor de todos. Com um sorriso, ele explica: qualquer artista marcial preso em meu campo de confusão lentamente enlouquecerá e atacará os que estão ao seu redor. Este é o método perfeito para escapar quando se está cercado. O pessoal começou a sofrer com isso, mas o líder, voltando-se para o prota, diz: observe atentamente como acontece uma batalha. Isso pode ser útil para o seu crescimento futuro. Cada artista marcial do Mar Divino é capaz de criar seu próprio campo e luta de maneira distinta. No combate, o primeiro passo é a neutralização dos campos, seguido pelo choque de energia genuína e confronto físico. Cada um tem seu campo, e alguns possuem efeitos de ataque peculiares. E ele continua: seu campo afeta a mente. Interessante. Se meu poder não fosse superior ao seu, a cidade do oráculo estaria em perigo. Mas você ainda é muito fraco. Levantando a mão, ele diz seriamente: campo de duplicação. Seu campo se expandiu e o garoto assistiu espantado à criação de muitos clones do homem. Usando seu poder, o garoto ataca com chama maligna do olho da mente, eliminando vários clones. O homem, impressionado, comenta: nada mal, você é muito forte, infelizmente. O homem exclama: isso está longe de ser suficiente. Apontando um dedo, no qual concentrou um pequeno poder, ele anunciou: dedo de destruição do monarca divino. Todos os clones reproduziram o mesmo gesto. Uma enxurrada de energia foi liberada em direção a eles, resultando numa explosão colossal. O prota, impressionado, diz: incrível, e pensou consigo mesmo: isso é impressionante. Então, este é um campo. Que tipo de efeito eu terei quando entrar no reino do Mar Divino no futuro? Enquanto isso, o poder avassalador continua a se aproximar dos adversários. O garoto exclama: Xinjian, vamos usar aquilo. E rapidamente eles utilizaram algo para tentar fugir. O homem, com um sorriso, diz: fugindo? Já é tarde demais. Uma bola de fogo os persegue, causando uma explosão massiva e eliminando todos eles. Um demônio da noite aproximou-se do homem e diz: fique bem ao meu lado, não se mova. A cena então se foca no prota, que olhou espantado para um casco de tartaruga, perguntando-se: o que é isso? O garoto emergiu do casco de tartaruga, visivelmente machucado. Ao vê-lo, o prota exclamou: olha, é ele! Um homem ao lado respondeu com surpresa: eu pensei que tinha destruído todos eles. Não esperava que um sobrevivesse. Há guerreiros fortes ali. Apontando furiosamente e fazendo um som de desgosto, o garoto disse: você matou meu amigo. Hoje você e eu vamos acertar isso. Está falando comigo? Perguntou o homem confuso. Deve estar falando conosco. Uma criatura, identificada como demônio da noite, interveio. Exato. Estamos todos lutando contra você. Só precisamos te derrotar para proteger sua majestade. O garoto pensou consigo mesmo: merda. A demônio da noite atacou gritando: ataquem! Não deixem ele escapar. De baixo, era possível observar a batalha se desenrolando acima. Não esperava que acabasse tão rápido, comentou um dos espectadores corpulentos. Esses guerreiros do reino do Mar Divino caíram no domínio médio. Que destino triste. Enquanto isso, um homem observava o prota e exclama: você prometeu me poupar. O prota, com um sorriso, responde: eu prometi poupar você. Mas não posso simplesmente deixar você interferir no domínio médio ou retornar ao reino da Yu. Tem alguma sugestão? O homem admite: eu realmente não consigo pensar em nada. O amigo do prota sugere: isso não é simples.
Por que você não destrói seu próprio cultivo interior? Mas o homem estava preocupado. Já estou no reino do limbo. Se fizer isso, certamente morrerei no próximo julgamento da vida e da morte. Qual a diferença de me matar agora? Ele continua pensativo. Sim, também acho que matar você é a solução mais fácil. Mas Luo Zhen disse que vai poupar sua vida. Não tenho certeza do que fazer. De repente, o homem teve uma ideia e, espantado, pensa: eu tenho mais um método. Curioso, o prota pergunta: qual método? Há uma técnica secreta dos países dos deuses, a marca do escravo. Você pode plantá-la em mim, explica o homem. Marca do escravo? Questiona o prota. O homem, se abaixando, explica. Correto. Aqueles que recebem a marca serão incapazes de resistir às ordens do seu mestre ou trair sua vontade. Eles se tornam completamente leais. Coloque isso em mim como meu mestre. O prota, esticando a mão, questiona. Essa marca de escravo é realmente útil? Sim, confirma o homem, estendendo algo ao prota. Eu trouxe uma. Tente plantar em mim. O prota observa o objeto e diz surpreso. É uma linha divina. Por que eu não vi isso antes? Na mente do prota, o dragão comenta. Correto, essa é uma linha divina, visto que as linhas divinas não são exclusivas para nós, dragões. Aqueles que ensinaram pertencem aos dragões genuínos. O que ele está segurando é de um de vocês, humanos. Apenas vocês humanos criaram uma linha divina para escravizar os outros. Pensativo, o prota questiona. Você tem certeza absoluta? Estou tentando tê-lo como guia. Se ele me enganar, ele não bagunçará este lugar assim que a Sito Hautian sair? O dragão assegura. Está bem, esta é uma marca de escrava comum. Aqueles que são marcados por ela serão incapazes de resistir. Há um requisito difícil. Seu espírito deve ser mais poderoso do que o alvo. Se seu espírito estiver mais fraco, ela pode facilmente sair pela culatra. O prota, compreendendo a situação, aproxima-se do homem e pega a Jade de sua mão. Levanta em direção à cabeça do homem, que imediatamente pergunta: meu mestre, qual é o seu comando? O prota, de forma inesperada, ordena: eu quero que você se mate. Todos ao redor ficaram chocados com a ordem. O homem, reunindo energia em sua mão, prepara-se para cumprir o comando, mas rapidamente o prota intervém. Pare! Não há necessidade de fazer isso. Eu só estava testando para ver se a marca funciona. Uma demônio da noite, observando a cena com um sorriso, comenta: entendo. Esse era, de fato, o melhor método a ser testado. O prota, aliviado que a marca funciona, pergunta: diga-me, qual é o seu nome? O homem responde respeitosamente: mestre, meu nome é Chao Junfeng. Ótimo, Chao Junfeng, disse o prota. Você vai me seguir de agora em diante. Agora, o próximo passo. Colocando a mão no ombro de Chao Junfeng, o prota determina: você vai me levar aos países dos 4 deuses. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!